quando eu fui fazer meu primeiro jogo para a rede nacional, em 2017, eu cheguei no Rio, eu era um desconhecido. Fiz o jogo na quarta à noite, na quinta de manhã tô pegando o voo de volta para Curitiba. O cara que passava as malas no raio-x, ele já me reconheceu. Eu precisei de 2 horas aparecendo em rede nacional para sair de um cara absolutamente desconhecido para que o cara que estava fazendo raio-x do avião num aeroporto fora da sua cidade te reconhecesse. Como é que foi isso? Essa transformação aí que ocorreu na tua vida, né? Novos projetos, inclusive você colocou como meta aí perder peso, emagrecer. O emagrecimento, a recuperação da forma, ela age absolutamente diferente para cada pessoa. Sim. Eu sempre que eu tentei fazer a dieta com... Não, come isso aqui agora, depois daqui a 3 horas come 4 castanhas e 2 amendoins, depois a 3 horas você come uma maçã e uma barra de cereal, depois você come uma sopa. Para mim nunca funcionou. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Real. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você se inscrever lá, vai receber lá a sinalização. Sinalização ou notificação? Sininho? Notificação. A notificação do sininho, porque a sinalização do sinal, a comunicação já não permite, né? Não fica aqui. Muito bom, né? Por favor, não fica legal. Não fica muito bom. Mas se você se inscrever no canal, a cada episódio, uma nova conversa... a gente procura aqui trazer... Bom, faz bem pra gente isso aqui, muito, né, Vanusa? Muito. Pro lado espiritual, pro lado emocional, também para que a gente traga conteúdo de pessoas interessantes, histórias inspiradoras, né? Que realmente faça parte das suas vidas, porque aqui tudo que a gente busca é trazer o mundo real, o dia a dia das pessoas, para que elas que na verdade o podcast possa acrescentar algo. Sim, para viver melhor, né? Porque é tão bom a gente saber coisas que possam tornar a nossa vida melhor. Afinal de contas, é uma loucura a vida, né? Todo mundo tem aí seus compromissos profissionais, pessoais, família, filho. Aí tem a questão do esporte, você tem que saber dividir o seu tempo e um pouco de informação para tornar tudo isso mais leve, mais gostoso, é bacana, né? E quando se trata de um médico, de um profissional da saúde, você marca lá uma consulta, você tem 15, 20 minutos para fazer a consulta, o cara fica olhando no relógio para ver o próximo, já pergunta se tem um convênio, se vai pagar no particular, aquele troço, aquela pressão. Aqui não, aqui o cara tem que vir, fica 1 hora e vai responder tudo que a gente quer e que provavelmente o nosso telespectador quer também. E quando tem uma pessoa interessante, muito legal. Bacana, que traz uma história boa, um comunicador, que é mais ou menos o caso de hoje, um assunto interessante, às vezes a gente pega esses caras num jantar, numa festa... Você ainda tem uma chance, né? Você tem uma chance de conversar, mas é difícil. Mas quanta gente escuta uma pessoa como o nosso convidado de hoje e pensa, pô, eu queria bater um papo com esse cara, né? Esse cara deve ser um cara legal. Deve ser um cara bom de conversa. E a gente está aqui hoje com o Christian Toledo. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Espero ser tão legal assim quanto vocês falaram. Né? A gente acha que é. Você já provou que é legal, porque o nosso telespectador, o nosso ouvinte do Spotify não sabe. Aliás, chama atenção também para a coluna do Paraná Portal, que é o Viva Bem no Mundo Real, que a gente traz o conteúdo que a gente faz aqui. Provou que é legal porque é a segunda vez que ele está aqui. Verdade. Só que o primeiro não foi pro ar, né? A primeira tentativa. Ainda bem que vocês vão contar essa história, porque foi muito inédita. engraçado. Ninguém imagina, assim, porque tudo é maravilhoso, equipamento moderno, coisa e tal, mas tem uma tal de tomada, se ela não mandar energia, não acontece nada, né? E a gente tava aqui com essa vibe aqui, né? Com essa energia, conversando, trocando ideia, de repente, pão! O que aconteceu? Caiu a luz no bairro inteiro, um estrondo e aí ninguém com luz. A conversa continuou sem luz. O bate-papo continuou. Aí foi legal, porque daí a gente ficou à luz de celular. A luz de celular e provando as balas, né? Fazendo a degustação. De celular. Hoje não tem mais o lance das velas, né? Hoje o romântico é do celular, tá chegando... Aí, datas importantes. Tem que ter uma vela, gente, pelo amor de Deus. Tem que ter uma velinha para substituir. Por que você acha que é mais romântica do que o celular, por exemplo? Celular é um equipamento sem graça, fácil. Aquela luz fria. O romântico Mas tinha um aplicativo da luz, não sei se vocês lembram, né? Que você baixava uma vela no... Ficava a velinha lá.
Ah, não. Mas aí você não se dedicou, então não é romântico. Para ser romântico, tem que se dedicar. Tem. A flor você tem que encomendar, tem que ir na floricultura. Também não pode ser pelo telefone. Eu acho que esse negócio de encomendar pelo telefone é uma sacanagem. Você não foi lá escolher, olhar, poxa, esse aqui é mais a cara dela. Acho que ela vai gostar. Mas eu tenho eu levei vantagem nisso porque eu fui 2, 3 vezes comprar a flor. E aí as pessoas, né, naturalmente, algumas pessoas lá sabiam quem eu era. E agora, quando eu peço pela internet, eles já veem que é para mim, daí eles escolhem sempre uma... Eu levo essa sorte. Aí é diferente, escolhem mas sempre você a mesma flor, escolheu. E aquela que é garantida, né? Aquela que é... Aquela que não tem erro. Aquela que é gol. Aquela que não tem erro. É o feijão com arroz da flor, né? Mas o bate-papo hoje aqui, a gente chamou aqui para falar sobre mudança de vida, né? Trazer um pouco da tua história da comunicação, você que teve aí no jornalismo esportivo durante muitos anos, começou com aquele famoso programa de TV dos caras que brigavam, né? Tem um nome para esse tipo de programa? É um debate, né? De torcida. O futebol, ele condicionou-se com a história da mesa redonda. Sim. Que, na verdade, nunca foi redonda na televisão, porque não dá para você fazer um programa, né? Você tudo bem? Aqui o cara de costas pra... mesa redonda. Mas então, só que assim, o termo mesa redonda, ele vem dos anos 40, quando os programas de debate de rádio eram feitos em mesas redondas, né? Porque aí sim, né, você colocava um microfone no meio e todo mundo debatia. Depois o termo ficou, principalmente para debates esportivos, né? Se você for ver um programa político, ninguém fala, olha, vamos fazer uma mesa redonda sobre a Assembleia Legislativa. Não, fala-se um debate, uma conversa, uma entrevista. Para o esporte ficou. Mesmo que as mesas sejam ovais, sejam quadradas, retangulares, o nome ficou. Não, e quando é redonda, fica aquela meia-lua, assim, só de só frente. A meia-lua. Mas foi um momento em que você tornou tudo explícito. As pessoas tinham opiniões diferentes, Sim. Daí o cara tinha uma diferença em relação ao clube dele, aquela gozação que acontece na escola, geralmente até com um pouco de bullying com a criançada, a gente levou, né, para televisão. Você sabe que essa história do programa com torcedores, essa ideia nasceu em Belo Horizonte. Porque é uma ideia que se aplica, sejamos sinceros, em cidades mais provincianas. Uhum. Você fazer um programa dessa magnitude em São Paulo, não vai, porque assim, é muita gente. Às vezes não há essa rivalidade tão próxima da rotina das pessoas, né? Ah, não, eu conheço 15 corintianos, 20 palmeirenses, 18 são paulinos. Então, assim, é tudo muito amplo. Agora, aqui em Curitiba, em Belo Horizonte, o formato funcionou. Então, surgiu da afiliada do SBT lá, TV Alterosa, criou um programa chamado Alterosa Esporte, e esse programa ele foi criado em cima disso. Um apresentador jornalista, 3 convidados, 3 torcedores identificados, se possível com a camisa dos times lá, América, Atlético e Cruzeiro, e isso foi trazido para Curitiba com o Atlético, Curitiba e Paraná, e deu muito certo, né? O formato programa com torcedores, ele durou 10 temporadas na TV, 9 temporadas, perdão, na TV, de 2002 a 2010, ele saiu do ar ali no início de 2011, quando já não estava mais no SBT, estava na RIC. Mas foi muito certo, né? 10 anos é muito legal. Na história de 70 da televisão. Né? E é uma coisa legal porque o torcedor se identifica, né? Imagine você ter uma posição e encontrar alguém que tem uma posição exatamente igual à tua e uma outra pessoa no debate participando com uma posição completamente diferente. Aquele cara dá uma sacaneada, Sim. Né? O cara que você torce fala, puta, eu queria dar essa sacaneada, eu me sinto representado por esse cara, né? E tem a questão da identificação, né? Quando eu tenho um representante, por exemplo, você quer ver uma coisa que dá muito certo? Se você vai fazer um telejornal num bairro, você pega uma determinada pessoa, aquele bairro vai prestigiar, vai ser uma audiência certa naquele dia. Por quê? Ele está se sentindo representado. E no esporte deve ser a mesma coisa, né? Ah, totalmente. E assim, como era um período um pouco diferente do que a gente vive hoje, havia a gozação. Né? Hoje, assim, se me perguntarem, você acha que esse formato resiste? Hoje eu diria que depende. Depende muito do espírito também do público. Naquele período, o torcedor gostava de fazer a piada, da risada, da brincadeira, da provocação natural. O futebol não vive sem isso. Só que hoje isso escala muito rapidamente pro ódio.
E naquele tempo não. Naquele tempo a gente chegava a fazer coisas que depois a gente viu muito no Pânico na televisão, né? Os meninos faziam desafios, né? Quem comia mais pizza, quem aguentava mais tempo numa câmara refrigerada de um frigorífico, quem acerta mais cesta de basquete. Os desafios saíram do puro futebol pro escracho mesmo. Sim. Porque cabia dentro daquele formato. Então, beleza, quem que vai conseguir fazer uma baliza mais rápido? Tudo isso virou conteúdo para o programa. Hoje, eu acho que, dependendo da reação do público, talvez a gente escalasse para um lado muito verbalmente violento. E daí eu não sei se daria certo. Mas você saiu dessa comunicação mais informal, de brincadeira mesmo, do debate, para algo mais formal, né? Mais... como é que eu diria, Manu? Sério, acho que não. Acho que é formal mesmo. Formal, né? Acho que é a formalização até da linguagem, né? E da maneira de apresentar. Daí... até porque quando eu saio para trabalhar no GRPcom, eu chego no GRPcom em 2011, você tem que se adaptar, e querendo ou não, a Vanusa sabe talvez melhor que eu, não adianta. A linguagem do jornalismo televisivo, ela foi criada pela Rede Globo. Uhum. Né? Nós somos todos frutos de quem fez televisão, todos frutos de uma linhagem que sai do Armando Nogueira, passa muito pela aplicação da Alice Maria e que aí vai sendo disseminada para todas as outras praças, mas todas no tal do padrão Globo. Na época do Schroeder teve uma abertura, assim, então vamos deixar essa formalidade tão severa, digamos assim, que todo mundo já saberia, isso é jornalista da Globo falando, né? Uhum. Então vamos tentar ser um pouco mais coloquiais. E aí, qual que era? Isso eu estava lá, então posso até contar. O nosso objetivo era ter uma comunicação como a comunicação do rádio. Uhum. Entende? Uma coisa mais informal, porém ainda muito... privilegiando o bom português, né? Privilegiando as palavras bem usadas, bem colocadas, tal. Hoje eu acho que está tudo meio capenga. Mas isso é interessante porque, claro, que as exigências que existem em torno do comportamento do jornalista, sim. comunicador, até o conteúdo intelectual é analisado, e foi durante muitos anos, mas as coisas vão mudando, se transformando, vem a internet... E chega um momento em que a própria televisão e a Globo, com toda a história que construiu, como você mesmo disse, todos os comunicadores aqui no Brasil nasceram, de certa forma, do que foi criado na Globo, direto ou indiretamente. Uhum. E aí, ela, em um primeiro momento, talvez tentou brigar com a internet, né? Dizer o seguinte, olha, nós temos credibilidade, nós somos a verdadeira comunicação, a internet que venha, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E me parece que hoje, me corrijam vocês dois aqui, que são mais especialistas em comunicação, que agora resolveu se entregar um pouco para a internet, assim, no sentido de que talvez a gente não precise dessa linguagem tão coloquial. Talvez seria legal também a gente ter alguns programas que interagissem com o telespectador, o telespectador da TV interagisse através da internet com a Globo e outras ferramentas. Será que é isso agora, o caminho agora de uma grande rede de televisão? Seria essa adaptação que eles têm que fazer com a internet? Eu acho que tem muito a ver, João, com a mudança geracional. Né? O que acontece hoje é que, assim, o público atual, se você olhar o público que em tese se formou ou se forma pela comunicação, quer dizer, a partir dos 12, 13, 14 anos, ali até os 21, 25 anos, vamos ampliar um pouquinho esse leque, esse público já não está na TV. Nem assiste. Ele até assiste, Vanusa, mas ele assiste no momento em que ele quiser. Isso, ele tem que ter o poder, né? O poder de escolher. Ele não quer esperar a grade. Ele não quer esperar passar 2 novelas para assistir o jornal. Ou ter que esperar o jornal para assistir a novela. Uhum. Então ele fala, não, eu vou trabalhar até às 8, vou para academia, chego em casa às 9, peço uma pizza, abro um vinho e aí eu vou ver a minha novela das 6. Uhum. Porque eu tenho a condição de assistir ela no streaming. Então, isso é uma transformação brutal para os meios de comunicação. A gente,
né? A Vanusa e eu, que somos de uma geração anterior, a gente não se preparou para isso. A gente não imaginava que isso ia acontecer. Você sabe que... Não, mas isso que você tá falando desculpa, é isso. E agora eu lembro também, que você vai lembrar bem disso, e eu acho que o João também. Vocês lembram da primeira tentativa de TV, aqui no Brasil, de TV com interação, o Você Decide? Sim. Né? Que as pessoas decidiam qual seria o final. SBT, né? Não. Globo? Globo? É. Então, aquilo eles já estavam um passo à frente. Agora, o que me chama a atenção, veja, eles estavam um passo à frente, porque eles já sabiam que ia ter um mundo muito mais interativo. Porém, quando chegou esse mundo, eles demoraram um pouco para fazer parte dele. Eu me lembro que alguém definiu, às vezes, a TV Globo ou as grandes empresas em geral como elefantes. Né? Que ele demora a se movimentar, mas quando ele pega o ritmo, daí ele às vezes vem até atropelando. Sim. Hoje, se a gente for falar sobre a Rede Globo em si, a Globo que tentou a experiência interativa lá atrás, depois perdeu-se no caminho da internet, né? Foi vista num turbilhão em que ela não sabia por onde mexer. E a gente sempre viu, quando se trata de comunicação, a Globo sempre tem uma solução, e essa solução, ela vira a realidade no país. Ela não soube lidar com a internet, e hoje, ao contrário, o que ela faz? Ela, em vez de confrontar os principais atores, ela se alia. A Globo tem um enorme contrato com o Google, tanto de armazenamento quanto de questão de pesquisa, de avaliação, de consumo. Acabou de fechar um acordo com a Disney, que é outro grande ator dessa história. Então, assim, ela percebeu que ela vai ter que mudar um pouco o jeito. Hoje a Globo já não consegue... Assim, a TV chamada linear, né, que é a nossa TV, no jornal a 1h, do Globo Esporte, depois vem outro jornal, aí vem uma novela, e por aí sucessivamente, ela já não é, digamos assim, a prioridade de momento. Porque olhando para frente, óbvio que hoje ainda, como a internet ainda escassa para o grande público, e com muita gente que perdeu dinheiro nessa época da pandemia, né, o nível de endividamento subiu, as pessoas passaram a ganhar menos, hoje é mais difícil você ter uma internet super rápida, você ter uma TV a cabo, você ter um streaming. Mas isso, assim... É coisa de 10 anos para essa chave virar por completo. Por outro lado, você veja que o G-Show faz sucesso. As pessoas assistem, comentam. Então, você vê que realmente esse caminho está sendo bem trilhado. E essa transição de geração, ela aconteceu em outras épocas, que a gente não as viveu. Mas é o cinema falado, a criação do microfone, que ela é absolutamente fundamental na história da música, porque os caras gravavam no gramofone, tinha que sair lá longe, tinha que ser aquela voz gigante, depois a voz pequena, até faleceu na semana que a gente está gravando, né? Morreu Astúrio de Gilberto, que tinha um fiapo de voz, mas sabia encaixá-la super bem. E aí vem o cinema, depois vem o rádio, depois vem a televisão. E quando surge a televisão, falam, não, o rádio acabou. E não, o rádio se transforma, João. Você sabe tanto quanto eu. Estamos aqui. Estamos aqui fazendo rádio. Mas, assim, é interessante, porque também, imagine uma TV, um veículo de comunicação, uma concessão de televisão que definia, pelo que você falou, que a geração é que está mudando a TV, mas, na verdade, ela definia os nossos comportamentos, as nossas rotinas. Sim. Era depois da novela, era depois do Jornal Nacional. E, de repente, ela se vê em uma situação em que ela precisa se adaptar ao novo mundo real. Enquanto antes, ela achava que ela era o mundo real. Você falou uma coisa... Era, talvez. E determinava o mundo real. Em alguns momentos. Você falou uma coisa que, assim, me lembrou dois fatos para mim que são muito claros do que era o final de semana para uma criança da nossa idade nos anos 80. Assim, domingo você tinha que estar às 7 horas em casa. Assistir os Trapalhões. Era uma regra. E para mim, o final de semana acabava quando eu ouvia a trilha sonora do Dallas. Do Dallas. Acabava o Fantástico, logo depois do Fantástico vinha Dallas, do JR, negócio do petróleo e tal. E eles tinham uma trilha muito, muito característica, que era para mim o sinal, tipo, acabou, amanhã eu tenho que ir para aula de manhã.
Então, assim, o Brasil é um país que foi muito formado pela televisão. O Brasil virou Brasil por completo por conta da TV. Isso é uma conquista, né, João? Que uniu, né? Mostrou que... Mas, ao mesmo tempo, né, Vanusa, é algo que pasteurizou o Brasil. Sim, é muito poder também para um veículo de comunicação, para uma empresa privada. Mas, assim, talvez agora se torne, como vocês estão dizendo aqui, citando exemplos e cases, mais uma plataforma digital. É que vai ser predominante ainda, né? Você vê, a gente está falando, a Globo vai perder a força. Ela, obviamente, não é o que ela era nos anos 80, né? Quando, né, até aquela questão das diretas já, do debate do Collor com o Lula, mas ainda ela é a maior ainda, e de longe ainda a maior, né? Mas não só a Globo, né? As TVs ainda estão à frente em alcance do que alcance de notícias e tal, do que as mídias sociais, por exemplo. Então, elas têm uma importância e vão continuar tendo por um bom tempo, né? E depois eu acho que vai ser tudo meio conjugado, sabe? Assim, um negócio complementa o outro, uma informação como já está hoje, disseminada, e as pessoas vão escolher onde vão assistir, como já fazem hoje. O custo de produção é muito alto, muito elevado para a televisão. Só que o custo de produção é alto também para a internet, vamos dizer, uma coisa produzida coisa bem no feita, padrão. Né? A única diferença é que o cara fala o seguinte, eu vou gastar para produzir o meu material, o meu conteúdo, e eu vou colocar na minha televisão, vou criar a minha televisão. Você monta a não sua vou colocar grade. lá. E comercialmente, para você manter esse custo de produção, é muito difícil, porque as pessoas estão investindo muito menos e tendo um retorno mais rápido na internet do que numa propaganda. A gente falou aqui do poder dessa emissora que é a Globo. Você imagine, se pautava a rotina de uma pessoa, imagine ela falar que essa bala é boa. O cara na hora ia comprar bala, agora já não tem mais tanta força. E agora o cara fala, não preciso pagar o comercial da Globo, que tem uma tabela lá, é super caro para mim, eu não tenho nem condição de fazer, mas eu posso impulsionar o conteúdo no Google, no Facebook ou em outra plataforma digital. Então ficou difícil também, tem que se reinventar na maneira em que elas vão se sustentar, né? Sustentar as suas produções. Eu lembrei agora do Silvio Santos, também era outra coisa que marcava muito horário, né? Eu lembro que minha avó, eu vou almoçar e já vou ter que assistir o Silvio Santos. Você quer trocar sua bola por um avião de brinquedo? Não! E quem quer dinheiro, né? Jogava um aviãozinho de dinheiro e tal. E aí, esses fenômenos como o Silvio, né? O Silvio, semana passada, né? Ele completou 60 anos de carreira. De vez. Tá aí aposentado, mas foram 60 anos, né? Você vê, assim, vamos pensar em quantos brasileiros nasceram, viveram e morreram em 60 anos. Eu acho que a gente não vai ter mais esses fenômenos de longa duração. Difícil, né? A gente vai ter grandes famas. Eu acho que a gente ainda não conseguiu, e acho que isso é um papel da comunicação, entre aspas, formal, mesmo que a gente seja independente, mas ela é mais ou menos formal, de fazer o filtro, né? A gente ainda está com algumas famas ainda que não são bem explicadas, elas são muito calcadas, porque fulano tem 30 milhões de seguidores, porque fulano recebeu 1 milhão de likes na sua mensagem. A gente está formando essa nova celebridade. Mas assim, tem lá milhões de likes, só que eu não sei, você conhece já? Você conhece? Eu ainda não conheço. Exato. É diferente de quem aparecia na TV, virava um fenômeno praticamente unânime, né? E hoje já tem essa... Essa é uma coisa que a gente vive, né? E quando você vai pro canhão, que é a Globo, não tem jeito. Quando eu fui fazer meu primeiro jogo para a Rede Nacional, em 2017, eu cheguei no Rio, eu era um desconhecido. Era um absoluto desconhecido. Mas eu fiz o jogo, isso eu cheguei na quarta ou na terça-feira à noite, fiz o jogo na quarta à noite. Na quinta de manhã, estou pegando o voo de volta para Curitiba. O cara que passava as malas no raio-x, ele já me reconheceu. Eu precisei de 2 horas aparecendo em rede nacional para sair de um cara absolutamente desconhecido para que o cara que estava fazendo raio-x do avião num aeroporto fora da sua cidade te reconhecesse. Então, ao mesmo tempo em que é transformador, né? A gente está falando do mundo real e da mudança de vida real, é transformador, mas é assustador ao mesmo tempo. Mas você seguiu em frente a tua carreira, ocupou esse espaço importante na Globo, em rede nacional, e esse período
pode ser que tenha sido temporariamente, mas ele se encerrou, pelo menos nessa Sim. emissora. Sim. Como é que foi isso? Essa transformação aí que ocorreu na tua vida, né? Novos projetos, inclusive você colocou como meta aí perder peso, emagrecer. Sem dúvida. Que é um projeto, eu acompanho tuas redes sociais, que é uma coisa antiga que você gostaria de se dedicar mais e agora tá se dedicando. Como é que foi essa transformação na tua vida? Não almocei hoje, veja só. Então, né? Mas não faça isso, pô. É que assim, o emagrecimento, a recuperação da forma, ela age absolutamente diferente para cada pessoa. Sim. Eu sempre que eu tentei fazer a dieta não, come isso aqui agora, depois daqui a 3 horas come 4 castanhas e 2 amendoins, depois a 3 horas você come uma maçã e uma barra de cereal, depois você come uma sopa. Para mim nunca funcionou. Organizar tudo isso não, também. Além de não organizar, João, para mim não revertia em perda de peso. Certo. Nunca reverteu. Nunca reverteu. Avô, minha mãe conta, né, que meu avô, pai dela, ele fazia a dieta, né, comia a comida da dieta, depois almoçava com a família. Que bonitinho. Ele dizia, tô comendo tudo que a senhora mandou. Exatamente. E mais a feijoada, né? Mas, então, assim, eu encontrei em 2 momentos da minha vida a condição do real emagrecimento. O trabalho, a Vanusa sabe como é o jornalismo diário. O jornalismo diário é um exercício maravilhoso, mas é um exercício extremamente demolidor, desgastante mentalmente. Então, assim, eu que faço tratamento tanto para ansiedade quanto para depressão, a comida sempre foi uma fuga para mim. Uhum. Ah, mas você só comia quando ficava triste? Não, comia quando ficava alegre também. Porque é a minha companheira ali para comemorar. Então, claro. Assim, e isso para mim, ele foi sempre. E no momento em que você vive situações de maior estresse, você engorda como se não passe de mágica. Uhum. Eu engordei 20 quilos em 1 ano, sem perceber. Coisa rápida. Coisa rápida. É óbvio que tem todo um contexto. Não, e é preciso, para engordar, é preciso se dedicar. Sim. Porque as pessoas acham que só para emagrecer que você precisa se dedicar. Mas tem a para engordar do metabolismo também, né? O metabolismo também, ele pode ficar um pouco mais lento para algumas pessoas. E medicação para ansiedade e para depressão também podem levar você a ganhar peso. Mas você acha que isso veio da tua infância, por exemplo? São conexões que você tem com o teu passado? Aquela hábito, coisa, né? Da avó. Ah, meu filhinho, vem cá, para agradar é um bolinho. Claro. É um pouco disso também. São os hábitos que a gente acaba tendo quando é criança ainda. Eu não vou negar, eu era um piá de prédio. Certo. Uhum. Né? Hoje muito se fala esse termo, né? Eu era um piá de prédio. Eu morava em apartamento, morei a vida inteira em apartamento. Uma família de classe média nos anos 80, ela tinha ainda, né, a figura da empregada doméstica, né, que morava dentro da casa, então a gente tinha... Que era parte da família. Que era parte da família, então era ela quem mais cuidava tanto de mim quanto do meu irmão, porque a minha mãe, ela trabalhava de manhã à noite, né, como professora e depois como diretora de escola, e o meu pai viajava a trabalho, então a gente tinha convivência com a empregada. E assim, a empregada, ela vai... ali naquele momento ela vai porque as crianças querem, né? Ela também quer agradar, né? E tem uma relação, né? Também cria aí uma chora, relação. Não, come um negocinho aqui. Não tem o que fazer, come um negocinho aqui. A empregada que ficou na nossa família, ela ficou 12 anos na família. Ela pegou desde o meu nascimento até ali aos 8, 9, 10 anos. Então, óbvio, se eu quisesse bolacha recheada, ela ia lá e comprava a bolacha recheada. Se eu quisesse só comer um pedaço de bife com queijo, eu comia. Ah, mas tem que comer a salada. Eu não comia. Não havia essa cobrança. Então, sim, passa. E assim, a gente nunca sabe exatamente o que corre na nossa cabeça, né? Como é que a gente cria dentro da cabeça com a comida, né? E as próprias questões da ansiedade e da depressão, né? Ah, foi tal coisa que aconteceu. Eu acho que a terapia me ajudou muito a entender isso. Mas eu não vou dizer, não. Eu criei um caminho para ser hoje uma pessoa que tem depressão crônica porque X aconteceu, né? A tal da, como falam muito nos filmes da Marvel, né? A falha na curva, né? A mudança da linha temporal. Mas assim, eu fui criando talvez por morar num apartamento, por
por ter um irmão mais velho, né, bem mais velho, né, 6 anos e pouco mais velho, então você cria dentro de uma outra bolha, de ser uma pessoa que teve mais dificuldades na vida, porque eu fui estudar num colégio em que a base era de uma classe social mais alta, então o que para os meus pais era um sacrifício, para alguns outros pais era muito simples. E aí você vai criando esse teu caldeirão de vida que leva a você a determinados comportamentos quando da vida adulta. Mas eu sei que, assim, a comida eu nunca achei que a comida me fizesse mal. Ela sempre me ajudava. E até o momento em que ela começou a me fazer mal, né? Quando eu me vi num peso absolutamente fora do normal. Eu ainda estou fora no meu peso, talvez, ideal, mas hoje, obviamente, eu estou... Assim, eu cheguei a pesar, e acho que isso aqui praticamente ninguém sabe, olha só, estou contando para vocês, eu cheguei a pesar mais de 160 quilos. E você tem quanto de altura? 2 metros. Isso é alto. Isso faz com que não pareça. Sabe? Não parece. Ah, não, mas nossa, você não parece que você é grande. Sim, beleza, eu tenho uma estrutura grande e tal, mas eu tava com esse peso. Então, eu tive que perder, obviamente, comecei a ter pressão alta, estava com o colesterol lá em cima, isso vai sendo criado. Mas eu não conseguia pegar a marcha da dieta, nunca consegui. Quando eu trabalhava no centro de Curitiba, você tem um restaurante ali perto, que serve comida aquilo e tal. Mas só que, antes de você chegar no restaurante, você tem uma distribuidora de doces, você tem uma pastelaria, você tem uma loja de coxinhas, você tem uma lanchonete. E aí que tá o perigo. O antes é quando você tá com fome. É claro. E a comida pronta é a que faz mais mal pra gente, que tá fácil pra gente, né? Pega ali, come, mata a fome, daí você vai almoçar. E que normalmente é a mais gostosa, né? Pelo menos ou dá o gosto imediato, né? O prazer imediato. O prazer. Você sabe que eu trabalhei no centro também. E quando tinha a TV Bamerindos aí. Então eu trabalhava, era lá no centro. E tinha tudo isso. Porém, chegou um momento que eu falei assim, eu tinha uns 3 quilos acima do peso só na época, mas eu queria emagrecer. Sim. Aí eu fui ao médico e tal, e ele falou, não, você tem que comer isso, isso e aquilo. Gente, eu coloquei, é como se colocasse uma viseira, assim. Eu ia no restaurante de comida vegetariana, porque eu gostava também. E eu tinha que cuidar, porque senão eu comia muito lá, porque restaurante de comida vegetariana tem muita massa, né? Sim. Esse é um grande erro de você achar que virou vegetariano, parou de comer carne, que pode comer à vontade, que não vai engordar. Não. As pessoas geralmente engordam quando mudam, quando faz essa transição da carne para e aí eu tinha que ir fazer tudo pesadinho, mais ou menos como ele... Foi legal, eu consegui emagreci muito mais do que eu pretendia até, e mantive muito tempo dentro daquela reeducação alimentar. Foi bem legal, mas tinha que fazer isso, passar sem olhar. Mas essa relação com a comida, esse debate é muito legal, a gente até tinha que trazer talvez um psicólogo para tratar disso aqui, porque é uma relação bastante complicada. Eu emagreci também 25 quilos, é isso que você falava, não parecia, porque eu não fico gordo na barriga, eu engordo um pouco em cada lugar, vou ficando grande e não parece. Mas a gente sabe o quanto a gente está pesando e faz mal pra gente. Não, a gente e se você não parar na hora certa, aí depois é Eu tinha que ter parado muito antes. Mas assim, emagreci e a minha vida hoje é o esporte, eu corro muito, faço muito exercício, a Vanusa sabe disso. Mas até hoje eu sofro muito nessa relação com a comida. Sofro demais. Me faz falta, faz parte da nossa cultura, né? O que está acontecendo em volta da gente. Sim. É o churrasco de domingo, as pessoas sentam na mesa para se alimentar, para comer, para trocar. É o momento da reunião, da diversão. E falam que a gente muito combina? nisso. Vamos jantar? Exatamente. O cara, vamos comer um bacalhau. Você pensa no bacalhau, você pensa na que delícia o bacalhau, fica tudo em torno daquilo. Compartilhar isso torna tudo muito gostoso. E eu vou dizer, hoje, se você for ver a tua rede social, João, a tua, Vanusa, a minha, a gente talvez tenha gostos absolutamente distintos, mas em todos vão aparecer para nós sugestões, coisas de comida. Porque, querendo ou não, a gente vê. Aparece uma sugestão, veja aqui, assim, eu, hoje, por exemplo, eu praticamente não como carboidrato. Isso foi o ponto nevrálgico na mudança, para mudança e para redução de peso. Mas, assim, se aparece lá uma receita
Ai, olha esse pão fofinho, não sei o quê. Eu paro e assisto. Eu também. Porque chama a atenção. Chama a atenção. A comida chama a atenção. E, assim, o adulto, às vezes, ele tem mais problema para se recuperar por uma coisa básica, que é eu tenho dinheiro. Eu mando em mim. Se eu tenho, assim, é óbvio que isso pode parecer uma frase exagerada, mas assim, se você tem uma sobrinha de R$5, você fala, não, hoje eu vou comer meu pão de queijo. Não, hoje eu vou na confeitaria pedir aquela coxinha com catupiry. Mas isso volta, tá? Isso nos remete, inclusive, à nossa infância. Eu falei aqui que a gente não tinha grana para comprar aquela coxinha. Exato! Isso! A gente tava ali na panificadora, às vezes tinha uma grana, né? Que o pai deu, que a mãe deu, você tinha uma grana para comprar um negocinho, mas não faltava para comprar o outro. Agora não, você pode gastar toda a tua grana e comer até morrer. Não, Como o filme lá da baleia. Você assistiu esse filme? Eu não assisti porque eu fiquei com medo do gatilho. Não, pelo contrário, eu acho que vai ter um gatilho que vai te incentivar. Você falou disso do dinheiro, eu me lembro que no momento em que meus pais ficaram desempregados, isso foi um período ali de alguns anos, de 1 ano talvez, porque a minha mãe logo voltou a trabalhar, nesse período, óbvio, você começa a restringir, né? As coisas vão, aquelas coisas que você tinha, aqueles confortos, aqueles supérfluos que você tinha, vão sumindo. E quando um período eles cortaram o requeijão. Uhum. E eu me lembro que depois, quando eu comecei a ter o meu dinheiro, eu falei, nunca mais vai faltar requeijão nessa casa. Hoje eu não como requeijão, mas talvez porque eu tenha matado, mas assim, na hora em que eu tive meu salário, meu primeiro dinheiro, nossa, eu falei, eu vou fazer o que eu não podia. E isso envolvia muito a questão da comida. Eu vou te contar uma história, talvez você não saiba, João. Tem um jogador de futebol chamado Walter. O Walter, que jogou no Atlético, jogou no Internacional, jogou em Portugal. O Walter, semana retrasada, ele apareceu num jogo em Pelotas, ele joga no time do Pelotas, ele apareceu muito acima do peso para jogar. Profissional, Campeonato Brasileiro. E ele sempre teve esse problema de peso. E a questão dele é altamente emocional. Ele foi uma criança pobre, que teve dificuldades. O futebol o levou a ter dinheiro e ele foi atrás das coisas que ele era impedido quando criança. Entre eles, a comida. Ele tem uma história, uma pessoa que trabalhou com ele no futebol contou que ele tinha escondidos nos quartos de concentração dele refrigerante e bolacha recheada. Quer dizer, aquela coisa que a gente pensa que não, né? Que é o do alcoólatra, ou às vezes do adicto, né? Que não, ele esconde, ele tem num canto reservado. Tinha um filme nos anos 50 chamado Vício Maldito, que a pessoa pendurava a garrafa por um fio e puxava ela para não ser vista. A Maísa fez isso uma vez, a Maísa, a grande cantora Maísa, passou por isso, está contado na biografia dela. E ele fazia isso com a bolacha recheada. Então, a relação do homem e da mulher com a comida, ela é inacreditavelmente perigosa, mas ao mesmo tempo apaixonante, né? Porque ela dá um prazer, como disse você, imediato, né? Total. É muito rápido. Então, por que o açúcar vicia? Por que a gordura vicia? Porque ela nos provoca esse prazer muito rápido. O refrigerante. É a liberação de substâncias químicas que a gente não tem acesso. Tem algumas maneiras, algumas estratégias de você fazer essa liberação através do exercício físico, os banhos na banheira de gelo, banho gelado de manhã. Mas, banheiro de gelo. Eu não vou entrar nessa. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, que eu acredito muito, não tem ciência por trás disso, gostaria de conversar com um psicólogo sobre esse assunto, mas eu acredito muito nessa transformação do desejo virar um trauma e uma necessidade que você passa a ter ao longo da sua vida. Isso começa na infância. Né? Você falou de comida, mas é uma série de coisas. Liberdade, né? A criança que o pai não deixa fazer nada, o pai e a mãe, no primeiro momento quer ter toda a liberdade do mundo e daí não sabe nem trabalhar, não sabe administrar essa liberdade. Às vezes troca os pés pelas mãos. Né? Aquilo, bens materiais, né?
todo mundo tinha esse brinquedo, o cara daí com 40 anos quer comprar um brinquedo igual aquele que a turma tinha quando era criança. Então, eu tomo muito cuidado com isso em casa, não de dar tudo o que eles querem, não tem nada a ver com a questão de bens materiais e também comida, mas comida é um pouco, sabe? Eu tomo muito esse cuidado na educação deles para não gerar esse tipo de sentimento, de desejo que possa virar um trauma para o futuro. Para eles não ficarem com aquela história, pô, meu pai não fazia, agora eu quero fazer. Porque isso pode ser mal administrado, né? Mas você sabe que tem diversos tipos de fome, né? Tem a fome emocional, tem a fome noturna, tem a fome por diversas... por companhia. E, inclusive, quem tem um amigo obeso, tem muito mais chance de ficar obeso. É a média de uns 50 e poucos por cento de chance de ficar obeso. Aí, quando você vai para a esposa, o companheiro, companheira, cai um pouco para 40 e pouco. Se for um irmão, para 30. Então, imagine a influência da amizade na questão da alimentação. Agora, né, como as coisas se misturam, eu me lembro que eu nunca imaginei que trabalharia em televisão. Justamente por não ter o padrão normal das pessoas que trabalham em TV. Né? Normalmente se fala, e se falava mais até lá atrás, agora há uma tentativa de ter mais diversidade, mas aquela coisa, não, você tem que ter o físico X para televisão, cabelo tal, o corte tem que ser definido pela Cristina Franco, pela Regina Martelli, que definia o corte de cabelo de todas as mulheres que trabalhavam em televisão, e por aí vai, e eu cheguei acima do peso para trabalhar em televisão. E depois eu cheguei à Globo acima do peso. E a gente sabe que ao mesmo tempo em que há uma necessidade por saúde de você perder peso, você sabe que ao mesmo tempo há um preconceito danado contra quem não está no físico ideal, né? Eu acho que com as mulheres isso até chegar às beiras do absurdo, porque, né? Ah, não, porque ela tem uma estria, porque ela tem uma celulite, e daí? É uma questão, né? A questão, ela provoca o tal do distúrbio de autoimagem, que eu tinha. Eu estava falando sobre isso essa semana, João. Eu olho uma foto minha em 2000, 2001... Dismorfia chama, né? É uma coisa assim. Isso, né? Eu olho para uma foto daquelas hoje e eu falo, por que eu não fiquei daquele jeito? Eu era uma pessoa... Normal. Não vou dizer que eu era magro, mas eu era uma pessoa normal. Mas ali, as pessoas me diziam e eu me sentia gordo. Isso gera, às vezes... E você, cara, você tá mexendo com futebol, as pessoas... E no ódio, no momento de raiva, a primeira coisa que vem na cabeça do cara que quer te xingar é isso. Sim. Gordo, filha da... Você não viu o filme da Nike? O cara tá falando mal do meu time, esse vagabundo. Não vi, tô louco pra ver esse filme. Cara, é muito bom. E daí toda hora chamam o cara de gordo, sabe? Assim, tipo, seu gordo, não sei o quê e tal. Assim, quando tem lá as discussões. E aí você vê como isso é um troço que tá muito, muito... internalizado nas pessoas. São fobias mesmo. E preconceito muito forte. Racismo. Hoje, o mesmo acontece, claro. A gente fala do gordo, mas o mesmo acontece com gay. Claro. Negro. Não, até mais, né? Até bem mais, né? Hoje o jornalismo esportivo vive uma transformação. E a gente falou sobre isso agora há pouco, né? É uma transformação que é liderada também pela Globo na comunicação. A Globo foi quem primeiro disse, não, chegou a hora da gente mudar. Então, assim... o povo preto é representado na apresentação de telejornais, é representado como reportagem, é representado como pessoas que dão opinião. Essa semana que a gente está gravando, estreou a primeira jornalista esportiva preta como comentarista de futebol. Parece uma coisa pequena para nós, brancos, mas é uma conquista gigantesca para toda uma comunidade que só foi rejeitada na comunicação. E é mulher no futebol também. E também mulher, né? Nossa, lembra? Aqui quem começou foi a... Como é? Não, a Soninha Nasser. A Soninha Nasser,
Porque ela começou aqui Depois na tribuna, a Nádia né? Mauá também. A Ela Nádia tá aí, é mais, bem tá, mais é de moderna, agora, né? É de hoje. É porque, por causa do Nassar, eu lembrei do... Mas ela foi a primeira jornalista esportiva daqui. E eu acho que... Não sei não se não foi do Brasil, não me lembro. Mas eu ela acho que não, mas tá na lista das pioneiras. Ela foi fantástica. E assim, isso há muito tempo. Então, é uma coisa recente que a mulher esteja. Por exemplo, a Nádia Mauad, né? Ela já chegou num terreno conquistado. Muito bem conquistado, né? E hoje essa transformação, né? Mulheres narrando. E a gente sabe, a gente percebe quando a crítica é simplesmente porque é mulher. Sabe? Essa conversa do eu não gosto de mulher narrando. Por quê? Porque, né? Eu nunca ouvi antes. Voz grossa, voz fina, voz média, né? O cara tem que trazer argumentos para falar isso. Eu acho que tem que colocar mesmo a mulher para narrar, para comentar. Elas entendem, elas conhecem. Uma das grandes alegrias que eu tive, João, eu tive um período de 11 anos dentro de RPCom, no último ano e meio como gestor, né, do departamento de esportes. E eu tive a alegria de nesse período, fazer uma virada, no momento em que as mulheres passaram a ser maioria na equipe do esporte. Ainda não na chefia, que eu acho que é um passo que é preciso, no jornalismo esportivo em especial. Né? Mulheres e negros chegarem também aos cargos de comando. No jornalismo, É. Porque são poucas as mulheres em cargos de gestão. São poucas. Apesar das mulheres serem maioria nas redações, as mulheres ainda são minoria nos cargos de gestão. Mas eu já ouvi de muito empresário falar, pô, mulher não dá para contratar porque mulher vai ficar grávida, ainda mais nessa que idade, isso, muito né? jovem, deve ter que ficar Filho fora. de chocadeira. Não, e aquela história, né, que não, a mulher não vai ter o pulso firme para fazer determinadas Imagina. coisas. Não, depois da Margaret Thatcher, tá claro que tem mulher. Sempre, né? Sempre. Eu já prefiro, porque a mulher é histórico. mais organizada, a mulher consegue planejar as coisas, enxergar algumas coisas que a gente... Bom, se complementam, né? O trabalho... Nós temos tanto mulheres do homem. incríveis na história. E o jornalismo, o olhar da mulher para o jornalismo é um olhar Mais equilibrado, mais frio. equilibrado e mais empático, Sim. sabe? Também mais Sim, sem voltado para as dúvida. questões éticas. Porque o homem homem é muito tosco, né? Vamos falar a o verdade. homem, além de tosco, ele é criado, o homem brasileiro ele foi criado para ser o macho. O machão. Então o homem não se emociona, o homem não reage, o homem não tem pena, né? É aquela história, não. Que negócio de chorar. Levanta e vai lá e dá uma porrada no cara. E a mulher não, a mulher tem esse perfil de olhar para as pessoas e entender, Com compaixão. Né? né? Entender o que as pessoas passam. Mas, Christian, já que a gente falou de saúde mental, eu queria saber como é que está sendo essa mudança na tua vida. Você falou de RPC. Você ia no posto de gasolina, o cara te reconhece. Ainda mais quando se envolve o futebol, que é a grande Sim. paixão dos brasileiros. Em qualquer lugar que você vai, no mercado, o cara, pô, olha o cara lá, o Christian, daí o que vai dar do jogo amanhã e tal. Além do fato de que você se afastou um pouco, pelo menos agora com menos intensidade, de duas paixões que você tinha na sua vida, que era a comunicação e o futebol. Você não precisa se afastar completamente, não precisa se separar, mas faz de outra forma. Como é que tem sido essa transição para a tua cabeça, para a tua nova vida? Como é que tem sido tudo isso? Você se torna não tão visível ao tal grande público, né? Eu, graças a Deus, pelo que eu pude construir nessa carreira, que já tem 27 anos, hoje eu ainda sou muito bem tratado pelas pessoas, as pessoas perguntam sobre futebol, eu fico, assim, ao mesmo tempo em que às vezes fala, mas eu não quero ficar falando só de futebol, mas ao mesmo tempo é bacana você ver que quando você está num local, o assunto vira o assunto que você trabalha, né? Então, quer dizer, as pessoas se sentem confortáveis de falar sobre um tema comigo. Então, isso é muito legal, ao mesmo tempo em que, tipo, eu não só gosto de futebol. Não... Enche o saco também, né? assim... E você se vê falando a mesma coisa, porque daí o cara te pergunta, você dá a tua opinião aqui, daí você vai ali, o cara te pergunta de novo, você dá a mesma opinião ali. A história do médico, né? Todo mundo faz consulta. Exatamente. Então, assim, tem esses dois lados, mas eu não posso reclamar de nada, assim. O que eu projetei para minha vida trabalhando aqui em Curitiba, eu conquistei. Eu saí, comecei como
um estagiário num programa pequeno, de uma rádio pequena. Aonde você começou? Eu comecei trabalhando num programa que era... Esses programas que são arrendados nas emissoras de rádio, e era um programa de esportes, era um programa curto, e era na Rádio Difusora. Nossa! Inclusive, havia uma brincadeira muito grande que o slogan, né, do jornalismo da Rádio Difusora era "Aconteceu, a Difudeu", né? Era ali perto da Muricina? Então, a gente não ia lá. A gente ia num estúdio que era ali perto da Praça Ouvidor Pardinho e fazia esse programa lá. Eu e uma colega minha, Gisele Heck, que hoje é jornalista de gastronomia, mora em Portugal, nós conhecemos 2 jornalistas, um deles, meu chefe, hoje, inclusive, que é o Marcelo Ortiz, chefe de esportes da Rádio Banda B, e ele falou, vocês não querem fazer um programa de rádio? Queremos. E a gente foi lá fazer Jogralzinho. Lembra que era muito a época do Jogralzinho, né? Então... Sabe o que é, né? Você lê uma frase, eu leio uma frase, você lê o complemento. Aí você lê uma frase, eu leio o complemento. Daí você fazia uma duplinha, assim, para ler notícia. A gente fazia isso com notícias olímpicas. E ali eu falei, pô, é isso que eu quero mesmo. Eu já estava na faculdade. E daí, até chegar a uma rádio maior, a Rádio Cidade, para trabalhar com o Capitão Hidalgo no esporte, foi 1 ano e meio. Daí depois aí a coisa correu. Em 2000 eu já estava trabalhando na Rádio Clube, que era a principal marca do rádio, é a maior marca da história do rádio paranaense, apesar de hoje não existir mais, e já trabalhando no estado do Paraná como repórter. E aí passei a ser apresentador de TV, passei a trabalhar dentro dos estúdios, virei comentarista de televisão, até o cargo que eu tive lá de coordenador de esporte da RPC. E hoje, digamos assim, não é que eu voltei ao início, mas eu retomei uma trajetória que eu sempre adorei. Eu comento hoje futebol na Rádio Banda B e tenho o meu canal no YouTube, né? Que aí é essa transformação. E, João, eu vou dizer assim para você. A gente, às vezes, quando está numa empresa muito grande, na Vanusa, inclusive a mesma, né? Você tem 2 gigantes emoções. Quando você entra e quando você sai. Porque ao mesmo tempo que ninguém nunca quer ser demitido, você trabalhar na maior empresa de comunicação do seu estado, afiliada ao maior grupo de comunicação do país, você tem uma pressão que é indescritível. É maravilhoso, mas é aterrador. Então, assim, uma vírgula que escapa do teu controle, você pode perder o emprego. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei chateado, naturalmente, quando você sai de um emprego, mesmo que você peça para sair, você sai chateado, ao mesmo tempo eu tive um grande alívio. Um grande alívio. E isso é tão engraçado que a minha psiquiatra, ela disse, eu só vou tirar o teu remédio para depressão depois que você sair da TV. Para ver a que ponto que chega o grau de estresse que a gente passa. Só que assim, terminou, passou, eu fiz algumas viagens para conversar com algumas pessoas, empresas e tal. Tá, e agora? Esse agora eu fiquei, eu vou fazer o quê? E aí eu demorei para me articular para criar canais pessoais. E hoje, em especial, a dedicação ao canal de YouTube, fazendo algo que não existia ainda no nosso mercado, que é a opinião de futebol absolutamente afastada dos clubes. Né? Então, o meu comentário é o comentário do jogo, do futebol, das situações de futebol, sem qualquer tipo de vinculação a qualquer um dos clubes. Que é o que eu fiz a vida inteira e é o que eu acho que eu vou acabar fazendo a vida inteira. Mas foi uma transição diferente. Né? Que você sai de um programa que é assistido por 1 milhão de pessoas todo dia, como é o Globo Esporte, no estado inteiro, para você gravar um vídeo que vai ter 60, 70, 80 visualizações. Você assim, você evita, luta para que não passe por isso, mas você sente o impacto. É natural. É um recomeço, é uma retomada e muita gente hoje, eu sei que isso talvez provoque algum conforto, a gente se torna repetitivo com essas frases, mas
muita gente, está acontecendo com muita gente. Sim. Essa nova, né, uma nova vida que recomeça mais tarde. Essa estabilidade que as pessoas buscam desde cedo e que já se imaginam terminando a vida, ocupando aquele espaço profissional, já preparando a sua aposentadoria, vovô, vovó. Isso está mudando muito, né? Não tem mais esse lance. Eu, por exemplo, eu nunca me vi fazendo... Eu tinha pavor de pensar que eu ia fazer a mesma coisa o resto da minha vida. E ruim isso, é pro lado negativo, porque o tempo começava a passar e eu falava, o que eu tô fazendo aqui ainda? Eu preciso fazer outra coisa, né? Eu preciso buscar outro espaço. Então, é uma coisa que eu não gostava, era até negativo, eu não conseguia ficar meio inquieto. Mas... para muita gente, o trauma, né, a pessoa se sente prejudicada depois que ela se afastou, porque imaginava que ia ficar ali por muitos anos. Você falou uma coisa que é muito marcante hoje nessa geração. Estamos falando, eu acho que assim, nós estamos vivendo uma mudança de geração, né, uma nova geração que vai tomar controle de tudo, e essa geração tem um pensamento que é parecido com o teu. A gente tem vários mecanismos dentro da RPC, do GRPcom, de avaliação, tanto da avaliação do gestor à equipe, quanto da equipe ao gestor e tal história. E nesses momentos, eu conversei com um editor, um jovem que tinha sido meu aluno em curso de jornalismo esportivo, hoje, inclusive, ele está trabalhando no Rio de Janeiro, na Globo, e ele tinha chegado no esporte ali um ano e pouco antes de eu assumir como gestor. E aí eu fui falar com ele, falei, o que você pensa? Ele falou assim, olha, eu já estou ansioso porque eu estou há 1 ano e meio e não tive nenhum avanço na carreira. Quando nós pensávamos a vida inteira, Vanusa, como jornalistas, que a gente ia ficar 2, 3 anos na pauta, para ficar 7, 8, 10, 15 anos na reportagem, para lá pelos 45, 50... Ser editor ou assumir... Hoje não, hoje eles não querem, eles não têm... Depois ele falou assim, eu tenho 3 anos para fazer o que eu tenho que fazer aqui e mudar de lugar. E eu fico pensando, nossa, a gente ficou 20 anos aqui para chegar nesse lugar. Não, ele já... Assim, é uma mentalidade de uma velocidade que a gente não se acostumou ainda. Mas, cara, vamos falar a verdade. Eu já fiz algumas atividades por muitos anos. Depois de um tempo, você passa a fazer a mesma coisa, você se especializa naquilo, a não ser que a tua atividade seja muito dinâmica e ela tenha todos os dias novos desafios. O jornalismo dá essa sensação. Principalmente a geral. Sim, o esporte também, né? Também, né? Todo dia tem um jogo diferente. Sim, mas você acaba virando, de certa forma, um pouco de um burocrata daquele trabalho ali também. Lógico que o jogo muda. O jogo muda. Porque você domina aquilo já. Sim, e aí é o grande problema, né? Porque daí você se sente, dominei, e agora? Eu acho que aí vem o incômodo. E agora? Opa, eu preciso aprender a fazer alguma coisa nova. Na minha opinião, o que aconteceu comigo foi que veio a digitalização. A digitalização deu uma mexida. Agora você vai ter que... E daí mudou a estrutura também. O problema é que com a digitalização, quem implementa o novo sistema fala, pô, esses caras aí não vão se adaptar. Então, vamos trazer uma turma mais jovem. Isso foi legal, a gente teve treinamento, então nesse ponto foi legal. E a gente é a última geração da máquina de escrever. Sim, e nós somos, eu sempre brinco, que nós somos a geração, como chama? Digital e analógica. Nós somos analógicos e digitais. Nós fomos obrigados a aprender alguma coisa digital. Então, mas a nossa cabeça consegue pensar das duas maneiras. Os mais antigos têm mais dificuldade. E os jovens, em geral, não todos, em geral, eles pensam de uma maneira digital. Até essa pressa em estar sempre fazendo coisas diferentes e tal, pode estar um pouco ligado também a isso. A neurociência tem que, com certeza, estudar, tem estudos, essa questão da mudança também, né? Porque ela não pode ser em excesso.
esse lance do timeline do Instagram, do Facebook, de você ver lá um conteúdo, o TikTok, criançada, o TikTok. Né? Pau, passa pra frente. Como chama isso? Que saco, demorou Scrolling. demais. Gostei um pouquinho, até que gostei, fiquei 10 segundos, passo pro próximo. Porque isso acontece até... meio que transforma, né, o grau de atenção, a capacidade de atenção das pessoas. Você está numa conversa aqui fazendo podcast e não é doença, não é... TDAH. Minha filha fala... TDAH, transtorno de atenção. Doença de atenção, ela fala, minha filha pequena, não é doença de atenção, não. É, na verdade, a falta de interesse. Sim. O hábito que você tem perde de mudar. Muito rápido. Tipo, eu tô aqui, não gostei desse assunto, quero mudar, vou para outra mesa, vou falar com outra pessoa, vou... A gente está vivendo um período em que as pessoas não prestam atenção seguidamente no mesmo assunto, né? Ah, não, esse vídeo tem 12 segundos, então eu posso já virar aos 7. As pessoas não veem nem o vídeo pequeno mais. E isso, inclusive, é o que vive hoje a geração de crianças, né? Mas, assim, o que me pega é que, assim, a pessoa ela vai cada vez mais captando menos da informação, apreendendo menos da informação, né? A gente falava muito, né? Eu vivia a era do lead ainda no jornalismo, então assim, a gente tinha que escrever um texto lá de 40 linhas e tal. Tudo tinha que ter uma conexão. Depois começou a história do não, peraí, você tem que ter 2, 3 parágrafos primeiros, além do lead, em que assim, é o que você tem que contar de verdade. Isso já virou 2, às vezes 1 parágrafo, às vezes a manchete. Quando não é o contrário, em que você tem que criar o tal do bait para a manchete ser lida. Então, às vezes, você faz assim. Eu tive que fazer uma manchete assim, ontem. Jogador, e assim, eu falo isso sem alegria. Eu falo isso como um retrato do momento. Jogador do Atlético interessa a campeão europeu. Você fala, nossa, quem vai para o Manchester City ou vai para a Inter de Milão? Não, é um jogador do Atlético que interessa a um time da Grécia, campeão grego. Campeão na Europa, então. Sim. Então, assim, você acaba se tornando refém de regrinhas, as regrinhas de engajamento, as regrinhas de atualização, as pegadinhas, as pegadinhas de internet, para que as pessoas isquem, né? Por que chama bait, né? Porque é isca mesmo, para você conseguir pescar o público. Isso não é o jornalismo que eu aprendi. E a Vanusa também. A gente aprendeu, a gente viveu ainda a era do texto. A gente teria que dizer lá, fulano de tal interessa a time grego. Sim, mas esse é o grande dilema de muitas discussões que nós fazemos aqui. O compromisso é com o bom jornalismo ou com o interesse da audiência? E aí tem estratégias, né, para você entender... É o dilema do biscoito, né? Ele vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E eu sou muito, assim, eu tenho certeza de que quando você oferece coisa boa, as pessoas elas vão se interessar. Vão consumir, mas é tempo também, e pouca gente tem paciência para mas colocar você tem que oferecer. Aí vem a maneira como você coloca, mas, poxa, prioriza, privilegia coisa boa, informação boa. Por que você tem que, de repente, enganar o teu público para que ele venha até você? Isso é muito ruim. Para mim é muito triste, é o que você falou, você não vê com alegria, eu também. Eu acho tudo isso muito triste, porque eu gostava mais de quando a comunicação era direta e assim, ela era verdadeira, não precisava ficar... Claro, sempre teve a dificuldade de fazer título, por exemplo, Gente, manchete é difícil pra caramba, eu tenho dificuldade até hoje. Muita dificuldade de fazer título, tanto quando a gente vai fazer aqui, a gente conversa, porque eu acho que tem que ouvir outras palavras. Agora, é uma pena que a gente esteja chegamos a este ponto. A arte de fazer manchete, ela é espetacular, né? Tem gente que tem esse dom. Tem, para mim, 2 casos que são muito engraçados, mas que também mostram como a pessoa tem que ser, né? Tem que ter o tal do tirocínio, né? Uma é bastante histórica, né? O dia em que o Sérgio Ricardo quebrou o violão num festival da Record, e o Notícias Populares deu como manchete
violada no auditório. Né? Que você, né? A quantidade de leituras que essa frase tem, ela é espetacular. E outra que foi apresentada certa vez um dia num programa do Jô Soares, era a história de uma pessoa que invadiu, era um caseiro, perdão, que surtou, violentou a mãe, a filha, a sogra, matou o cavalo, matou o cachorro, matou o gato, e o título foi Só Escapou o Canário. Olha que fantástico. Você vê, né, a esperteza. Mas hoje você não consegue fazer, até porque hoje há a tal da reação. Uhum. Se você faz uma manchete dessa com uma pegada diferente, primeiro diz, não, isso aí ninguém vai entender. Uhum. Segundo, não, você está me atacando. Né? Porque hoje a cultura da opinião generalizada, ela leva ao dilema da opinião seletiva. Uhum. Né? Eu sou um bom comentarista de futebol, eu sou quando o que eu digo é o que o cara pensa. Não é porque eu tenho uma leitura específica sobre determinada situação. Então, assim, só que isso era o futebol. Isso, as pessoas... E não, vale pra política também. E agora mudou pra vida. Mas mais que... O cara passa a ser bom, não pelas qualidades dele, ou pelo currículo, pela formação. Ele diz o que... Eu concordo com o que ele tá dizendo. Então, esse cara é bom. Esse sim. Mas, João, se você hoje colocar numa rede social, eu acho o pão francês o melhor de todos, você vai ser agredido violentamente por alguém que acha que a bisnaguinha é mais gostosa. E ele não vai dizer, não, eu acho a bisnaguinha mais... Não, você é um idiota de falar isso. E o idiota tá sendo bem... Sim, tá sendo bem light. Suave. Então, assim, a opinião seletiva, a vergonha seletiva, o racismo seletivo, é um grande mal desse momento da sociedade digital. Porque você cria vários... Que não é você ter o seu gosto, a sua opinião, que nós tratamos aqui. É você destruir a vontade do outro. E os vasos não se comunicam mais, João. Né? Eu não posso mais ter uma relação com uma pessoa que não tem opiniões próximas à minha, porque essas pessoas que talvez estivessem no centro da discussão, mas um pouco opostas, né? Dispostas lado a lado, elas foram sendo gradativamente empurradas para os extremos. Né? E ao mesmo tempo que você vai para o extremo, né, Vanusa, você também distancia. A convivência começou a ficar muito difícil, porque aí não tem mais conversa. Porque tudo que você fala, para quem pensa em algum momento diferente de você, começa a virar ataque. Então a pessoa acha... Você pode estar falando da plantação de milho, mas aí aquela pessoa vai pegar um viés lá que vai dizer, por exemplo, que seja político, né? Digamos, ou a diferença no futebol. Não, mas o fulaninho veio lá da plantação de milho para jogar no Atlético e daí ele é chucro, ele bate no cara que é do coxa e não sei o quê. E vira um inferno. Então, tudo hoje se resume a discussão. Assunto para um outro programa. Eu quero te agradecer, Cristiano. Mas não começou ainda. Tava boa a conversa, boa demais. Boa demais. Nem falei dos bastidores da Globo, né? Que muita gente quer saber. Nossa! Então, por que a Globo passa aquele jogo, né? Essas coisas, perguntas. Isso sempre, né? Isso, e agradeço a vocês, que é uma das primeiras entrevistas que eu faço na minha vida e que não perguntam o time que eu torço. Mas... Que é uma pergunta absolutamente costumeira no meu dia a dia. Mas você gosta de falar? Não, eu não falo pelo seguinte. Pode falar. É complicado, né? Eu vou pro estádio. Sim, daí é perigoso. E infelizmente, aí a gente vai cair de novo no assunto que a gente tava, se eu digo que eu torço para A, B ou C, a leitura feita ele disse isso porque é A, B ou C. Sabe? Então é complicado. Eu admito, João e Vanusa, que hoje eu não tenho paixão por um time de futebol. Porque, assim, eu vivo futebol. Né? Assim como os apaixonados por política não conhecem a política por dentro. Exatamente. Né? Porque quem está dentro não é tão apaixonado então, assim. Não. Então, assim, eu não tenho a paixão por um time ou paixão até mesmo pela seleção. A minha paixão é o jornalismo. O jornalismo faz manter viva a paixão que eu tenho pelo futebol, mas legal. A minha grande paixão é o jornalismo. Muito bacana. O seguinte,
hoje eu sou apaixonada pela comunicação como um todo. E ter um espaço como o que você tem, esse espaço aqui, é a melhor maneira de exercer essa paixão que eu vejo hoje. Isso, e por isso, então, você que está me vendo, me siga e lá se inscreva no meu canal. Eu queria saber qual é o teu canal. Não, é só pesquisar Christian Toledo no YouTube que já aparece Christian? Lá. Não, normal, sem H. Mas vai acabar aparecendo também. Tá. Mas é youtube.com/Christian Toledo 1. E aí é o seguinte, o cara assiste o jogo normal e vai lá em seguida para ver os teus comentários. Isso. O meu plano é sempre, na medida do possível, trazer um comentário o mais breve, o mais rápido possível depois que o jogo acaba. Isso às vezes não dá, porque eu tenho às vezes um compromisso. Tem vezes que eu estou de final de semana, então eu vou gravar tudo já na noite de domingo. Mas a ideia, o básico do canal é que assim, antes de 20 a 30 minutos, nos 20 a 30 minutos que o jogo acaba, o meu vídeo já tá lá. O apaixonado por futebol, assiste o jogo, quer continuar vivendo. Principalmente quando ganha, né? E assim... Vamos ver o que esses caras estão falando. Esses comentários após o jogo, eles são curtos. Eu não vou chegar lá e fazer... Até porque eu, né? Mas assim, eu vou lá, faço um comentário de 2, no máximo 3 minutos. A minha ideia em breve no canal é começar a ter live, é começar... Mesa redonda. Já inserimos o podcast, que é o podcast que eu tenho, que é o De Letra, também pesquisar no Spotify, nas plataformas. De Letra, só, né? Falando bem curitibano. De Letra. De Letra. Mas assim, a ideia é ter mais lives, coisa e tal. Assim, eu ainda estou num processo de adaptação da minha rotina. Numa vida menos rotineira possível que a do jornalismo esportivo. Mas eu quero dedicar um pouco mais de tempo e um pouco mais de cuidado a esse canal. Instagram, christian.toledo.77 é o meu Instagram. É um Instagram também, assim, eu não opino tanto quanto talvez algumas pessoas esperam ali sobre futebol, mas tem sempre o pitaco, tem sempre alguma coisa ali que eu falo. Legal. Muito Valeu, bom Christian. a conversa, uma Obrigado, delícia. cara. Foi ótima conversa. Obrigado, João. Obrigado, Vanusa. É interessante, a gente falou no programa passado e não falou um pouco menos nesse. O passado que não vai ao ar, viu? O programa que você não vai ouvir. Que no final, assim, como Curitiba é muito pequena, as coisas são muito próximas, né? O João já tem uma história, a família do João tem uma história com a minha mãe, desde os tempos, dos velhos tempos da Zona 145. E o João é casado com uma colega minha de colégio, a gente trabalhou no mesmo lugar, eu via você quando eu era um pouco mais jovem, não muito mais jovem, então assim, assim, a gente ter a chance de conversar, de trocar ideias e de sair sorrindo depois da conversa, a gente não pode perder essa chance. Legal, cara. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Muito Valeu. Obrigada. Tchau, Valeu, tchau. gente. Obrigado.